Rapaziada, Neto fica pistola com torcedores do Flamengo comentando sobre o lance polêmico entre Ceará e Palmeiras. Se liga só na reação do Neto com os torcedores do Mengão. Se liga. Agora vamos falar sobre as polêmicas do jogo entre Palmeiras e Ceará. Neto, você assistiu o jogo? Não. Eu não assisti porque eu ia passar uns 70 minutos de raiva. Ainda bem que eu não assisti. Eu peguei a estrada, fui seguir a minha viagem, não atrapalhei a minha agenda, o meu cronograma, para assistir aqueles pé de rato lá jogando bola. Porque todo mundo que eu ouvi assim falou que foi um jogo horroroso. Obviamente que eu assisti a síntese do jogo, mas a síntese do jogo ali é 10, 12 minutos. Foi isso daí que eu vi. Basicamente ali os momentos principais. Não dá para resumir em 10, 12 minutos um jogo de 90 minutos. Mas é aquilo. Estádio bem vazio, bem abaixo, Palmeiras vencendo, o Abel fazendo uma coletiva de quase 20 minutos, é assim. Quando vence, as coletivas dele são aulas, videoaulas, palestras de coach. Quando perde, ele malemar fica 5 minutos e ainda levanta e vai embora sem falar com ninguém. Mas vamos lá. Vamos comentar sobre as polêmicas. É o seguinte, Flamengo, líder da competição, o resultado ontem do Cruzeiro, ele foi um resultado que favoreceu muito o Flamengo, favoreceu também o Palmeiras, e agora, cara, a gente tem ali uma possível distância que pode surgir nos próximos jogos. Isso porque o Cruzeiro tem um jogo a mais que o Flamengo, tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Então, no resumo de tudo, o Palmeiras e o Flamengo, eles podem serem considerados ali primeiro colocado Flamengo e segundo colocado virtual Palmeiras, dependendo do que acontecer. Porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 ponto só de diferença. Então o Palmeiras tem boas projeções de conseguir ficar em segundo lugar na próxima rodada aí que acontecer. Agora, teve uns acontecimentos no jogo do Palmeiras que fez com que flamenguistas, cruzeirenses e corintianos falassem sobre o tal do apito amigo. Será que existiu o apito amigo mesmo? Vou colocar minha opinião para vocês. Só aqui, ó, dando uma resumida um pouco na reação, tá? De alguns torcedores, ó. Torcedor do Flamengo falou o seguinte: para variar, Palmeiras sendo salvo por pênalti e o Cruzeiro perdendo gás. Se o Flamengo não for perfeito, pode dar ruim. Ainda vão sobrar muitos pênaltis até o final do campeonato. Pênalti contra o Vitória foi um absurdo. Contra o Sport foi escandaloso. Hoje contra o Ceará foi questionável. E ainda assim, o Palmeiras vai ganhando pontos no Brasileiro, sem ninguém perceber. E ninguém na mídia faz alarde nenhum. Se fosse o Flamengo, era Varmengo a semana toda. Opinião. Outro perfil. Nesse rumo ao título brasileiro, o problema não é o Cruzeiro, mas sim o Palmeiras, que vem forte, junto com o VAR, arbitragem, CBF e a toda. O Flamengo terá que ter os pés no chão e conquistar ponto a cada rodada sem precisar se importar com o resto. Outra opinião de outro torcedor também, flamenguista esse aqui, hein? A rodada teria sido perfeita para o Flamengo se a CBF não tivesse ajudado o Palmeiras. E teve até a opinião do técnico Abel Ferreira. Ele falou o seguinte, ó: no final do jogo contra o Corinthians eu falei que o VAR é arcaico. Hoje, se calhar, o nosso adversário pode falar o mesmo. Ou seja, a respeito das linhas que foram traçadas no impedimento. Agora, vamos dar uma olhada nisso daí. Eu trouxe aí a imagem para você. Eu estou colocando aí a imagem do impedimento. Sendo muito sincero com vocês, eu acho assim que por mais porca que essa, entre aspas, tecnologia ela é, eles acertaram nesse impedimento. Eu acho que o jogador ele tá impedido. Tá impedido. Ah, mas as linhas foram traçadas erradas e tudo mais, e não sei o quê. Mas assim, é nítido pela imagem ali que o jogador parece impedido. Não parece? Não parece impedido? Agora a questão é a seguinte, meus amigos. Se a gente for questionar essa tecnologia em todos os jogos, em todas as análises, a gente vai sempre questionar. Porque ela é sempre muito ruim. E aí cabe a CBF ter a vergonha na cara e trazer um impedimento semiautomático. Sabe por quê?
Porque toda vez que a gente congela o frame e vai lá na origem da jogada, ou seja, no último jogador que deu o passe em lances que são passivos de revisão, sobre impedimento ou não, você pode observar que quando o frame congela, existe um borrão na bola. A gente não consegue definir lá na origem do lance se a bola ela está ainda em contato com o pé ou não do jogador. E isso na maioria dos lances isso acontece. Se você puxar o frame, você sempre vai ver um borrão na bola. E ele nunca vai dar a clareza suficiente, a precisão, a acurácia que a gente precisa para fazer essa análise. Então, essa, entre aspas, tecnologia que eles utilizam é horrível, é pré-histórica. E assim, não é porque foi um lance pro Palmeiras que eu vou passar o pano e falar que a tecnologia é boa, ficou super claro. Não. Só que não é só no jogo do Palmeiras que essa confusão acontece. O problema, pessoal, é que quando a gente vem e coloca uma opinião aqui, o Palmeiras foi roubado no jogo contra o São Paulo, o Palmeiras foi roubado no jogo contra o Corinthians, todo mundo se faz de desentendido. Os rivais, se for chorar, manda áudio, se for isso ou se for aquilo. É por isso que o nosso futebol ele nunca evolui, porque um clube fica cutucando e provocando o outro, em vez de todo mundo se unir e cobrar a CBF da maneira que tem que ser cobrada. E assim acontece também dentro da mídia alternativa, dentro da mídia tradicional, um fica cutucando e provocando o outro, em vez de pegar e falar assim, vamos fazer o seguinte, ô CBF, a gente quer as respostas para isso aqui. Por que nossa tecnologia é tão ruim, sendo que nós temos uma das competições mais importantes do mundo? Um campeonato de pontos corridos que é extremamente cansativo. E ver equipes perdendo pontos, às vezes em decorrência de derrotas, em jogos que tem gols anulados, cara, isso é muito frustrante para qualquer um. Então por que a gente não muda isso? Mas em 2026 vai ter. Não, a gente não quer em 2026. A gente quer agora. Por que não muda isso agora? Nós tivemos um mês de Copa do Mundo dos Clubes. E ninguém simplesmente fez nada. Coisas como essa, que os dirigentes têm que também pressionar a arbitragem. Porque esse tipo de lance aí, galera, questionável, duvidoso, ele é ruim para todo mundo. É ruim até para o clube que está sendo beneficiado pelo lance. Porque fica levantando o juízo de valor da equipe. É um grande absurdo isso, né? Tantos e tantos anos sendo o país do futebol e a gente não tem nada que seja melhor do que isso. Tá aí, rapaziada, Neto falando um pouquinho, né, sobre os comentários aí dos flamenguistas opinando sobre o lance duvidoso entre Ceará e Palmeiras, né? O lance aí de impedimento do Ceará, né? Eu confesso que, assim, nessa imagem aí que ele mostrou, realmente tá impedido. Mas tem vários ângulos, né? A imagem, o frame aí tem vários ângulos, né? E infelizmente não dá para cravar nada, né? E a real, cara, a real é que realmente a CBF tem que fazer algo, porque a arbitragem no Brasil, ela é podre, ela é má, entendeu? E às vezes tendenciosa, essa é a verdade, né? E o que acontece é que acaba beneficiando e acaba também tirando pontos de clubes aí, né? Que estão na ponta de todos os clubes, né? Na verdade, né? Mas cá pra nós. O Palmeiras teve uns pênaltizinhos aí, mandrake, sim. Esse lance específico de ontem, tudo bem. Agora, tem uns pênaltizinhos aí que, olha, o vento derrubou o jogador caiu, o juiz deu pênalti. Essa é a realidade. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí da reação do Neto com os flamenguistas falando que o Palmeiras foi beneficiado? Deixa a sua opinião aqui embaixo, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!